O alarme de incêndio soou no Ravenbrook Hotel exatamente às 5h47 da manhã. Mas Caleb Brennan já estava em ação. 7 andares de betão e fogo separavam-no da mulher, cujos gritos cortavam o rugido das chamas. 7 andares que mudariam para sempre o curso de 2 vidas destruídas. Ele não pensou na entrevista de emprego que poderia garantir o futuro da sua filha em 3 horas. Não pensou no fato emprestado que agora ardia nas suas costas. Não pensou no joelho, que os médicos tinham avisado que nunca mais aguentaria este tipo de esforço. Só pensava nela. A escadaria era um túnel de fumo e calor brutal. A cada passo, a dor atravessava o joelho esquerdo como uma faca a torcer uma velha ferida. Aquele joelho era uma lembrança permanente do armazém que ruiu há 2 anos. Foi a noite que acabou com a sua carreira de bombeiro e destruiu todos os seus sonhos. Mas Caleb passou 5 anos a correr para dentro de edifícios em chamas. Quando todos os outros fugiam, o seu corpo lembrava-se do ritmo do resgate, mesmo quando a sua mente queria esquecer. No 4º andar, o fumo ficava mais denso. No 5º andar, os seus pulmões ardiam a cada respiração. No 6º andar, ele podia ouvir o fogo rugindo como uma fera na acordar de um sono antigo. 7º andar, ele empurrou a porta da escada e entrou no próprio inferno. O corredor era um pesadelo de fumo cinza escuro com uma chama laranja dançando pelo teto. A visibilidade caiu para quase nada. O sistema de sprinklers tinha sido ativado, mas a água apenas criava um vapor espesso que se misturava com o fumo, tornando tudo infinitamente pior. "Bombeiros!" gritou ele, as velhas palavras saindo automaticamente. "Alguém aqui?" Um som fraco e desesperado cortou o rugido. Alguém estava a tossir. "Socorro, por favor!" Caleb caiu de joelhos onde o ar estava mais limpo e rastejou em direção ao som. A maioria das portas estava aberta e os quartos estavam vazios, pois os hóspedes haviam sido evacuados. Mas uma porta permanecia teimosamente fechada. Quarto 714. Ele chegou à porta e tentou a maçaneta. Estava trancada por dentro. "Afaste-se da porta", disse ele. "Vou entrar." Ele empurrou a porta com o ombro. A dor explodiu pelo seu braço, mas a porta permaneceu firme. A moldura rachou ainda mais. No quarto impacto, a porta se abriu. O quarto estava cheio de fumo sufocante. Perto da janela, encostada à parede, ele a viu. Era uma mulher em trajes profissionais, com cabelos escuros caindo sobre o rosto pálido. Os seus olhos estavam quase fechados, vidrados pela falta de oxigênio. Ela tinha tentado abrir a janela. Ele podia ver as marcas desesperadas de arranhões na moldura, mas ela estava emperrada. "Eu estou aqui", disse Caleb, aproximando-se dela. "Vamos sair daqui." Ele enrolou o casaco em torno dos ombros dela e a colocou nos ombros. A sua memória muscular voltou como se ele nunca tivesse deixado o trabalho. Ela era mais leve do que ele esperava. Ou talvez fosse a adrenalina que a fazia parecer assim. Ela tossiu fracamente, depois sussurrou 3 palavras que não faziam sentido contra o ombro dele. Não foi um acidente. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, o corpo dela ficou mole. O corredor estava pior agora. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora. Caleb se moveu o mais rápido que o joelho ferido permitia, quase correndo em direção à escada. Atrás dele, uma janela explodiu, alimentando o fogo voraz com o oxigênio fresco do 7º andar. O joelho dele gritava a cada passo, ameaçando ceder, mas aguentou. A meio do caminho, o aperto da mulher intensificou-se. Ela estava consciente novamente, aguentando-se. Caleb irrompeu pela porta do átrio para um caos controlado. Os carros dos bombeiros estavam a chegar lá fora. Os paramédicos correram na direção dele e tiraram a mulher dos seus ombros. Colocaram uma máscara de oxigênio no rosto dela. Ela abriu os olhos uma última vez e olhou diretamente para ele. A mão dela estendeu-se fracamente. "Não foi um acidente", sussurrou ela. "Alguém fez isto de propósito." Então os seus olhos se fecharam e os paramédicos a levaram embora. Uma mulher com um crachá de detetive e olhos perspicazes cruzou o caminho de Caleb. "Senhor, sou a detetive Rosa Delgado, da Unidade de Investigação de Incêndios Criminosos. Este incêndio mostra sinais de ter sido iniciado deliberadamente. Preciso do seu depoimento." Incêndio criminoso. A palavra estava relacionada com algo que a mulher havia sussurrado. "Aqui está o meu número." Ele colocou um cartão de visita antigo na mão da detetive. "Ligarei para si.
Prometo, mas tenho um compromisso a cumprir. E então Caleb Brennan desapareceu no amanhecer de Chicago, deixando para trás as sirenes, a fumaça e a mulher cuja vida ele acabara de salvar. Uma mulher cujo nome ele não sabia. 3 horas antes, Caleb acordara no escuro. Eram 4h47 da manhã, 13 minutos antes do despertador tocar, mas não porque tivesse dormido o suficiente. Ele só conseguiu dormir 3 horas agitadas, interrompidas às 2 horas da manhã, quando Waverly começou a tossir. A sua filha de 6 anos era o centro do seu universo. Passou 1 hora segurando a máscara do nebulizador no rosto pequeno dela e lendo a sua história favorita sobre o pequeno farol corajoso. Por fim, a respiração dela se estabilizou e ela adormeceu, enrolada no peito dele. Agora, Caleb estava sentado na beira da cama, olhando para o telemóvel. Saldo bancário, os 41.237 reais. Medicamento para asma de Waverly, os 287 reais por mês. Aluguel a pagar em 5 dias, os 1.200 reais. A matemática não batia. Não batia há meses. Hoje era para mudar tudo. Ela tinha uma entrevista na Atlas Dynamics para o cargo de gerente de operações. O salário era de quase $1.000, e o emprego vinha com todos os benefícios e seguro de saúde que cobriria a medicação de Waverly. Não era o emprego perfeito, mas poderia salvar os dois. A sua mãe, por três homens, Lorraine, chegou às 17h15, movendo-se pelo apartamento com eficiência silenciosa. Ela tinha 62 anos, cabelos escuros com mechas grisalhas, mas os olhos ainda eram perspicazes. Ela criou Caleb sozinha depois que o pai dele, um policial, foi morto quando ele tinha 12 anos. Ela teve 2 empregos enquanto estudava à noite. Agora, ela estava a ajudar a criar a neta enquanto o filho tentava reconstruir a vida. Ela o abraçou na porta. Você consegue, Caleb. Você nunca desistiu de nada na vida. Ele não lhe contou sobre as noites em que quis desistir. Não mencionou as vezes em que se sentou no carro em frente à companhia de bombeiros 51, observando os caminhões saírem e lembrando-se de como era pertencer a algum lugar. 2 anos atrás, ele alguém o tenente Caleb Brennan, da companhia de bombeiros 51, com elogios em seu histórico e respeito de seus colegas. Então veio o incêndio no armazém da Ashland Street. O edifício era um labirinto de madeira velha e produtos químicos armazenados de forma inadequada. Caleb e 2 outros bombeiros entraram para uma última varredura. O segundo andar cedeu sem aviso prévio. 3 entraram, 3 saíram, mas apenas Caleb conseguia andar sem mancar. Os médicos do departamento não o autorizaram a voltar ao serviço ativo. Ofereceram-lhe um cargo administrativo. Não era esse o trabalho para o qual ele se tinha candidatado. Licenciamento médico, depois divórcio. Jennifer nunca quisera ser esposa de um bombeiro. Ela definitivamente também não queria ser esposa de um ex-bombeiro deficiente. Agora, ele era apenas Caleb, um pai tentando manter a filha viva. Vestiu o fato que tinha emprestado do Sr. Chen, seu vizinho. Estava apertado nos ombros e largo na cintura. Fez a barba com cuidado, cortando-se uma vez. Ligo-te assim que estiver pronto, disse ele à mãe. Vai mostrar a eles quem tu és. Caleb saiu para a manhã fria de Chicago, carregando o peso de tudo o que ainda tinha a perder. O banheiro da Target, às 7h30, foi um juiz severo. O fato emprestado estava arruinado, queimado e encharcado de suor e cinzas. Ele tinha $23 na carteira e um cartão de crédito de emergência, mas foi desclassificado. Camisa social branca nova. Os vidas... Frasco de colônia. O de 89 nome. Ele se trocou no cubículo e esfregou o rosto até a pele ficar em carne viva. As calças emprestadas eram escuras o suficiente para que as manchas de fuligem fossem quase invisíveis. O corte na palma da mão causado pelo vidro quebrado era profundo. Ele comprou esparadrapos e fez o possível para tratá-lo. O cheiro de fumo ainda estava impregnado nele. Ele borrifou a colônia barata por todo o lado, sabendo que provavelmente cheirava ridiculamente mal. O seu telemóvel vibrou. Era a sua mãe, Waverly, ainda a dormir. Eu acredito em ti. Caleb endireitou os ombros e caminhou em direção à Atlas Dynamics. O edifício de 15 andares erguia-se no céu de Chicago, todo em vidro e aço. O átrio era feito de mármore polido e adornado com obras de arte caras.
Pessoas em fatos à medida moviam-se com a confiança de quem pertencia àquele lugar. Caleb não pertencia àquele lugar, mas Waverly precisava dos seus medicamentos. Eram 9h02 da manhã e ele estava na sala de conferências do 8º andar. 3 pessoas estavam sentadas à volta da mesa. Derek Thornton, vice-presidente de operações, tinha cabelos grisalhos e olhos céticos. Diana Marsh, diretora de RH, estava sentada com um tablet e um sorriso forçado. Robert Kane, diretor financeiro, já estava a verificar o telemóvel. Os outros tentavam não olhar para a sua mão enfaixada, a camisa e as calças que não combinavam e o leve cheiro de fumo. Sr. Brennan, começou Derek, o seu currículo é impressionante. Você serviu no Corpo de Bombeiros por 5 anos e alcançou o posto de tenente, mas saiu há 2 anos. Pode explicar? Caleb abriu a boca para dar a resposta que havia ensaiado, e então a porta se abriu atrás dele. Uma mulher entrou vestindo um terno preto sob medida, com os cabelos escuros penteados para trás de maneira profissional. Havia um pequeno curativo na têmpora e uma leve vermelhidão ao redor dos olhos devido à exposição à fumaça. Ela claramente havia ido ao hospital e recebido alta mais cedo. Ela tinha 36 anos e era a CEO da Atlas Dynamics, Vivian Ashford. Ela deu 2 passos para dentro da sala e parou de repente. Os seus olhos fixaram-se no rosto de Caleb. A cor desapareceu das suas bochechas. As suas mãos estenderam-se para agarrar a moldura da porta. Tu, sussurrou ela. Tu és Brennan. Caleb não conseguia falar. A mulher do incêndio. A mulher que ele carregara por 7 andares apenas 4 horas antes. A sua entrevistadora. A sua potencial salvadora. A mesma mulher. Vivian tinha recuperado mais rápido do que parecia possível para alguém que quase morrera naquela manhã. Antes de começarmos, disse ela com voz firme, preciso de dizer a todos algo importante. Derek, Diana e Robert trocaram olhares confusos. Esta manhã, houve um incêndio no Havenbrook Hotel. Eu tinha chegado na noite anterior para uma reunião com investidores às 6 da manhã. Estava a me preparar no meu quarto quando o incêndio começou. Ela fez uma pausa. Um homem correu para dentro do prédio em chamas sem equipamento de proteção. Ele chutou a minha porta. Ele me carregou por 7 lances de escada, através da fumaça e das chamas. Houve silêncio, e então ele desapareceu antes que eu pudesse perguntar o seu nome. E agora ele está sentado aqui, candidatando-se a um emprego na minha empresa. Diana ficou boquiaberta. Sr. Brennan, isso é verdade? Sim, senhora. Então, com certeza isso muda as coisas. Não, a voz de Caleb era firme. Espero que não mude nada. Todos olharam para ele. Não quero ser contratado só porque alguém se sente obrigado. Tenho uma filha chamada Waverly. Ela tem 6 anos e asma grave. Os medicamentos dela custam mais do que o nosso aluguer. Ela merece um pai que ganhe a vida com a sua habilidade, não com pena. Ele inclinou-se para a frente. Se eu não estiver qualificado, por favor, diga-me honestamente e eu irei embora. Mas se me contratar, que seja porque eu posso fazer o trabalho, não por causa do que aconteceu esta manhã. Houve um longo momento de silêncio. Então, Vivian sorriu, um pequeno arco nos lábios, e isso transformou o seu rosto. Acho que temos muito a discutir. Derek, Diana e Robert, eu cuidarei do resto pessoalmente. 30 minutos depois, Caleb estava sentado no escritório da diretora executiva. A vista era deslumbrante. Toda a cidade de Chicago se estendia abaixo dele através das janelas do chão ao teto. A minha equipa acha que você é super qualificado, disse Vivian. Derek acredita que você ficará entediado e irá embora. A Diana acha que a lacuna no seu histórico profissional é um sinal de alerta. O Robert acha que está desesperado. O coração de Caleb afundou. Eles estão certos sobre tudo isso, continuou Vivian. Mas estão a esquecer-se de uma coisa. Ela caminhou até a sua secretária. Caleb reparou numa fotografia emoldurada. Nela, uma Vivian mais jovem estava ao lado de um jovem que se parecia muito com ela. É o meu irmão Theo. Ele morreu há 5 anos. Sinto muito. Ele tinha 24 anos e trabalhava como engenheiro de segurança, investigando uma empresa de construção que estava a economizar e falsificando inspeções usando materiais abaixo do padrão. Ela pegou a fotografia. O que Theo não sabia era que Victor Mercer era um grande investidor nessa empresa. Ele vinha canalizando fundos para a Meridian Construction há anos e lucrando com cada economia que eles faziam. O relatório de Theo teria exposto tudo. A voz dela endureceu.
No entanto, antes que ele pudesse apresentar o seu relatório, o edifício que estava a inspecionar pegou fogo. Ele não conseguiu sair. Disseram que foi um acidente. Falha elétrica. Caso encerrado. Vivian pousou a fotografia. Nunca acreditei nisso, disse ela. Colocou uma pasta na frente de Caleb. Diretor de Segurança e Gestão de Crises. Salário, $65.000. Benefícios completos. Tenho tentado convencer a minha diretoria de que precisamos deste cargo. Eles continuam a dizer que é desnecessário. Os seus olhos encontraram os dele. Esta manhã mudou tudo. Quase morri porque os sistemas de segurança falharam, porque alguém decidiu que a manutenção não valia o custo. Ela sentou-se à sua frente. Não estou a oferecer isto porque me salvou. Estou a oferecer porque é exatamente a pessoa que deveria estar a fazer este trabalho. Alguém que não consegue ignorar quando as pessoas estão em perigo. Alguém que entende que segurança não é apenas papelada. É sobre pessoas voltando para casa, para suas famílias. A voz dela baixou. Theo era assim. Acho que você também é. A primeira semana foi uma guerra aberta. Derek Thornton deixou clara a sua oposição. Trabalhamos sem diretor de segurança há 10 anos. Não houve incidentes graves. Esse cargo é um desperdício de recursos. Algo brilhou nos seus olhos. Não era apenas uma discordância profissional, mas algo mais pessoal. Kellum guardou essa observação. Raymond Voss, o gerente da fábrica, era ainda mais hostil. Dirijo esta fábrica há 15 anos. Ninguém morreu sob a minha supervisão até agora. No entanto, Caleb corrigiu-o, dizendo que as palavras são importantes. Apesar da resistência que encontrou, Caleb dedicou-se ao trabalho. Solicitou todos os relatórios de incidentes dos últimos 5 anos, bem como todos os quase acidentes e violações de segurança. Foi então que encontrou algo que lhe gelou o sangue. Um relatório de 2 anos atrás sobre um incêndio num armazém na Ashley Street. O seu incêndio. Aquele que acabou com a sua carreira. A causa oficial. Acidente elétrico. Mas isso não batia com o que Caleb se lembrava. O incêndio tinha se alastrado muito rapidamente. O alarme só soou quando o edifício já estava em chamas. Ele investigou mais a fundo. A verdade estava enterrada num apêndice. O sistema de alarme tinha sido desativado manualmente 30 minutos antes do incêndio começar. Nenhuma explicação foi dada. No final do relatório, havia uma assinatura encerrando a investigação. Victor Mercer, diretor financeiro. Caleb passou horas a pesquisar Victor Mercer, 52 anos, MBA em Harvard, diretor financeiro da Atlas Dynamics por 4 anos, demitido há 6 meses por desvio de fundos. Agora é consultor sênior da Nexus Holdings, a maior concorrente da Atlas Dynamics. Essa foi a conexão que fez o sangue de Caleb gelar. O armazém na Ashley Street era propriedade de uma subsidiária da Nexus Holdings. O mesmo homem, a mesma empresa. Estava ligado ao incêndio que destruíra a vida de Caleb. No quarto dia, Caleb ligou para Waverly pelo FaceTime. O rosto dela preenchia o ecrã, com o cabelo preso em tranças assimétricas e os olhos brilhantes de entusiasmo. Papai, fiz um presente para você. Ela ergueu um desenho a lápis de cera de um prédio alto e uma figura com cabelo castanho. Ao lado dele estava uma mulher com cabelo preto comprido. És tu no teu novo emprego e a tua chefe. Apesar do peso no peito, Caleb sorriu. É lindo, querida. Waverly inclinou a cabeça de repente com um ar sério. Papá, posso contar-te uma coisa? Tudo? Acho que a tua chefe está triste por dentro. Por que achas isso? Pela forma como os olhos dela apareciam na televisão. Ela parecia não ter ninguém para quem desenhar. Todos precisam disso, papá. Caleb sentiu o coração partir-se. O seu filho de 6 anos tinha visto algo que a maioria dos adultos não tinha percebido. És muito inteligente, sabias? Waverly sorriu. Eu sei. A avó diz que herdei a minha inteligência de ti. No 7º dia, Caleb levou as suas descobertas ao escritório de Vivian ao fim da tarde. Ela ainda estava a trabalhar. A luz da secretária projetava longas sombras através das janelas. Chicago brilhava. Ele expôs tudo. O relatório da Ashley Street, o alarme desativado, a assinatura de Victor Mercer e as ligações a Nexus Holdings. Viviane ouviu em silêncio, ficando mais pálida a cada revelação. Há mais, disse Caleb. O detetive Delgado visitou-me. Eles encontraram uma falha de segurança no seu sistema de calendário. Alguém estava a rastrear os seus movimentos remotamente há meses. Eles rastrearam o acesso até um endereço IP
registrado na Nexus Holdings. As mãos de Vivian agarraram a secretária. Ele estava a observar-me. E a empresa de construção do seu irmão, Meridian, que Theo investigou, era uma subsidiária da Nexus Holdings. As palavras pairaram entre eles. Está a dizer que Victor matou o meu irmão. Estou a dizer que a mesma empresa e as mesmas pessoas estão ligadas a 3 incêndios separados ao longo de 5 anos. A morte do Theo. O incêndio no armazém que acabou com a minha carreira. O incêndio em Havenbrook que quase te matou. Vivian caminhou até a janela. O seu reflexo parecia um fantasma no vidro. O Theo ligou-me na noite antes de morrer. Ele estava animado. Tinha encontrado provas de fraude sistemática. Ele ia levar tudo às autoridades. O ombro dela tremeu uma vez. O incêndio começou exatamente onde o Theo estava a trabalhar e onde guardava as suas provas. Embora tenham dito que se espalhou aleatoriamente, o escritório dele foi completamente destruído, enquanto as salas ao lado mal foram afetadas. Calum aproximou-se para ficar ao lado dela. Depois de hesitar por um momento, colocou a mão no ombro dela. Ela não se afastou. Vamos descobrir a verdade, disse ele. Pelo Theo, por todos que Victor magoou. Vivian virou-se para encará-lo. Os olhos dela estavam molhados, mas ferozes. Custe o que custar. No 12 de do dia, Victor atacou primeiro. Calum chegou e encontrou seguranças à espera no átrio. Sr. Brennan foi suspenso enquanto decorre a investigação. Por favor, entregue o seu crachá. Na sala de conferências dos RH, Diana não conseguia olhar para ele. Recebemos uma denúncia anônima alegando que falsificou certificações e que mantém uma relação imprópria com a Sra. Ashford. Isto é uma invenção. Até terminarmos a investigação, não pode aceder às instalações da empresa. 1 hora depois, Calum estava sentado no seu carro no parque de estacionamento. O seu telefone tocou. Número desconhecido. Sr. Brennan. A voz era suave e cheia de desprezo. Acho que não nos conhecemos. Victor Mercer. Eu sei quem você é e o que fez. Sabe? Victor riu. Então sabe que eu nunca perco. Devia ter ficado no seu lugar. Matou pessoas. Quase matou a Vivian. Prove. Havia diversão na sua voz. Não pode. Então por que está a ligar-me? Porque sou razoável. Considere esta a sua última oportunidade. Victor fez uma pausa. Tenho amigos nos serviços de proteção à criança. Há um pai solteiro que acabou de perder o emprego devido a um escândalo. Ele mora num apartamento degradado e tem dificuldade em pagar os medicamentos para a sua filha, que sofre de uma doença crônica. Isso não é exatamente estável, pois não? Calum sentiu o sangue gelar. Se tocar na minha filha, não vou tocar em ninguém. Nunca faço as coisas diretamente. O tom de Victor endureceu. Desapareça. Leve a sua filha. Esquece que a Atlas Dynamics existe. Se eu recusar, perderás a única coisa que importa. A tua filha. Tudo perfeitamente legal. A linha caiu. No dia 15, Calum encontrou Victor à espera do lado de fora do seu apartamento. O homem mais velho estava encostado a um Mercedes preto. Não seguiste o meu conselho? Não. Os serviços de proteção à criança vão visitar-te amanhã. Houve preocupações anônimas sobre condições inseguras. O sorriso de Victor ampliou-se. Última oportunidade. Calum aproximou-se até ficarem cara a cara. Deixe-me falar-lhe sobre os bombeiros, disse ele. Nós não fugimos do fogo. Nós corremos para ele. Ele manteve a voz firme. Passou a vida a destruir a vida de outras pessoas. Isso acaba agora. O sorriso de Victor vacilou. Você não tem nada. Eu tenho tudo. E em 9 dias, todos os outros também terão. Calum passou por ele sem olhar para trás. No dia 15, Vivian entrou no carro dele no estacionamento. Eu sei o que aconteceu. Derek apresentou aquela queixa. Ele tem passado informações ao Victor. Victor era o seu mentor. A voz dela estava tensa de raiva. Onde estás? No estacionamento, Victor ligou-me. Calum disse. Ele ameaçou Waverly. Silêncio. Então Vivian falou. Aço puro. Salvaste a minha vida. Agora deixa-me salvar a tua. Ela encarou o... Não porque te devo isso. É a coisa certa a fazer. Não vou ficar parada a ver o Victor destruir outra família. Os seus olhos brilhavam. Ele levou o Theo. Tentou matar-me. Arruinou a tua carreira. Agora está a ameaçar a tua filha. Cansei-me de ter medo. 9 dias depois, foi...
Já depois foi a Assembleia Anual de Acionistas. 200 pessoas lotavam o Grand Ballroom. Jornalistas, analistas, acionistas e câmaras de televisão. Victor sentou-se na terceira fila, sorrindo como um homem que havia planejado todo o evento. Vivian subiu ao palco. Antes de começarmos nossa apresentação financeira, disse ela, gostaria de apresentar Calum Brennan, nosso diretor de segurança e gestão de crises. O sorriso de Victor vacilou. Calum deveria já ter sido destruído. Em vez disso, ele caminhou com confiança até o pódio. Ele clicou no controle remoto. O primeiro slide mostrava o armazém da Ashland Street destruído e queimado. 2 anos atrás, esse armazém pegou fogo. 3 bombeiros ficaram feridos quando o piso desabou. O incidente foi considerado um acidente elétrico. Próximo slide. Este é o relatório do incidente com a assinatura de Victor. No entanto, o sistema de alarme havia sido desativado manualmente 30 minutos antes do início do incêndio. Nenhuma justificativa foi dada. A investigação foi encerrada com uma única assinatura. Victor levantou-se. Isto é difamação da segurança. Sente-se, Sr. Mercer. A detetive Delgado saiu por uma porta lateral. 4 policiais a seguiram. Ou vou prendê-lo aqui, continuou Calum. Há 2 semanas, alguém colocou um dispositivo incendiário no Havenbrook Hotel. O alvo era Vivian Ashford. O dispositivo foi pago através de uma conta da Nexus Holdings. A tela exibia registros, trilhas de cartão de crédito e logs de IP. Victor tentou chegar à saída. Os agentes bloquearam o seu caminho. Vivian desceu e caminhou em direção a ele. Há 5 anos, o meu irmão Theo morreu enquanto investigava violações de segurança na Meridian Construction, uma subsidiária da Nexus. O incêndio começou exatamente onde ele guardava suas provas. Ela parou diretamente na frente de Victor. Você matou o meu irmão, tentou me matar também. Agora todos sabem quem você é. A detetive Delgato apertou o play em uma gravação. A voz de Victor encheu o salão de baile. Certifiquem-se de que ela não sai da sala. Não sejam descuidados como foram com o miúdo Ashford há 5 anos. O caos irrompeu. Os flashes das câmaras explodiram. Os acionistas gritaram. Victor Mercer, Delgado anunciou, está preso por incêndio criminoso, tentativa de homicídio e homicídio qualificado pela morte de Theo Ashford. As algemas fecharam-se com um clique. Quando Victor foi levado para além de Calum, ele lançou-se para a frente. Não és nada, um bombeiro falhado. Calum encontrou o seu olhar calmamente. Há 2 anos tiraste-me a minha carreira. Hoje a justiça tira-te tudo. Ele inclinou-se para mais perto. Não sou um falhado. Sou um pai, um sobrevivente e um homem que nunca desiste. 6 meses depois, o café na West Adams Street fervilhava com a energia da manhã. Calum estava no local onde sentira o cheiro de fumo e tudo mudara. Agora, tudo era diferente. Vivian estava ao seu lado, segurando 2 cafés, vestindo jeans e um suéter em vez de um terno elegante, com os cabelos soltos passando dos ombros e um anel de diamante simples na mão esquerda. Você se arrepende? Ela perguntou, de ter entrado naquele prédio. Não, ele respondeu, olhando para a cidade que despertava. Passei 2 anos a sentir-me um fracasso. Entrar naquele incêndio lembrou-me a verdade. Que verdade? Que não consigo ignorar quando as pessoas precisam de ajuda. Isso não é fraqueza. É quem eu sou. Dentro da cafetaria, uma pequena figura acenava freneticamente. Era Waverly, agora com 7 anos. O seu aniversário foi comemorado no mês passado com uma grande festa. Castelo insuflável. 12 amigos a gritar. Era a festa de aniversário que Calum sonhava dar-lhe. Enquanto isso, Lorraine sentava-se com a neta, ambas trabalhando num enorme desenho a lápis de cera. Calum e Vivian entraram. Waverly lançou-se sobre eles. Papá, mamã, Vivi, vejam o que fizemos. Ela ergueu o desenho. Mostrava um edifício alto, uma casa com um baloiço, 3 figuras de mãos dadas com um cão ao lado e, acima de tudo, as palavras a nossa família. Mamã Viv, ela tinha começado a chamá-la assim há 3 meses, no dia em que Vivian se mudou para lá. Ninguém a tinha incentivado. Era simplesmente a sabedoria de uma criança que tinha decidido que esta era a sua família. É lindo, disse Vivian, ajoelhando-se. Mas falta alguém. Quem? O Cooper não está no desenho. Cooper era o Golden Retriever com quem Vivian se preocupara durante aqueles momentos aterrorizantes no meio do fumo.
Agora, ele morava com eles e dormia aos pés de Waverly. Oh, não! Waverly pegou num lápis de cera castanho. Ele ficará tão triste. Ela inclinou-se sobre o desenho e acrescentou um cão torto. Caleb sentou-se ao lado da filha. Papai, disse ela, lembra-se do que sempre me dizia quando as coisas estavam difíceis? O que eu dizia? Família não tem a ver com sangue, dizia você. Tem a ver com escolher uns aos outros todos os dias. Ela acrescentou um sol amarelo. Nós escolhemos uns aos outros, não foi? Isso mesmo, minha filha. Lorraine olhou nos olhos do filho e sorriu entre lágrimas. 6 meses atrás, ela o viu sair, com medo de falhar novamente. Agora, ela o via criar algo bonito. Naquela noite, depois que Waverly foi colocada para dormir com Cooper a seus pés e Lorraine foi para casa, Caleb e Vivian sentaram-se na varanda. Estrelas enchiam o céu. Grilos cantavam. Uma brisa suave trazia o perfume das flores. Delgato ligou hoje, disse Vivian baixinho. O julgamento de Victor é no mês que vem. O promotor diz que o caso é irrefutável. Ele passará o resto da vida na prisão. Ótimo! E o caso do Theo está a ser reaberto como investigação de homicídio. Encontraram registros que provam que Victor pagou alguém para adulterar os sistemas elétricos. A voz dela falhou. Depois de 5 anos de dúvidas, finalmente haverá justiça para o meu irmão. Caleb passou o braço ao redor dela. O Theo ficaria orgulhoso de ti. Tudo o que construíste. Acho que ele teria gostado de ti. És exatamente o mesmo tipo de pessoa. Ela sorriu entre lágrimas, alguém que corre em direção ao perigo. Sentaram-se num silêncio confortável, observando as estrelas a cruzar o céu. Acreditas no destino? Perguntou Vivian. Caleb pensou. Acredito em escolhas. Escolhi correr para aquele edifício sem saber quem eras. Escolheste confiar em mim. Nós escolhemos lutar juntos. Ele lhe apertou a mão dela. O destino pode colocar oportunidades no nosso caminho, mas cabe a nós decidir o que fazer com elas. Vivian inclinou o rosto para cima. Então eu escolho isto, esta vida, esta família. Tu, Waverly, Cooper e os jantares de domingo com a tua mãe. Tudo isso. Eu também, sussurrou Caleb. Acima deles, as estrelas continuavam a sua dança ancestral. Lá dentro, Waverly dormia tranquilamente com a foto da família colada na parede. 2 pessoas que se encontraram no meio do fogo e da fumaça sentaram-se juntas, gratas por cada momento. Elas renasceram das cinzas, não por causa do destino, mas porque escolheram continuar lutando. Porque se recusaram a desistir. Às vezes, é só isso que é preciso.